O dia a dia tem sido ainda mais de preocupação entre os cearenses que recebem uma notícia sobre um vizinho ou um parente que teve teste positivo para o coronavírus. O número de casos da doença cresce em todo o Brasil e no Ceará não é diferente. O médico e professor universitário Henrique César, que é o nosso comentarista da área de saúde, está conosco hoje para uma avaliação sobre o Covid-19, em que estágio estamos da doença e o que está a caminho. Doutor Henrique, bom dia. A pergunta é esta: em que estágio estamos e qual o caminho que ainda temos pela frente com o coronavírus? Bom dia! Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos ouvintes do Alerta Geral, bom dia, Lucinha, bom dia, Luzenon, bom dia, Beto Almeida. Em relação ao que temos pela frente com o coronavírus, Luzenon, efetivamente nós estamos no começo dessa quantidade de casos registrados. Muito provavelmente nos próximos dias nós teremos um aumento desse número e essa é a grande preocupação. O nosso sistema de saúde resistirá a esse processo, um sistema que já vem à beira do colapso? É a preocupação das autoridades sanitárias, é a preocupação com quem trabalha com gestão em saúde, enfim, a preocupação de saúde dos médicos em geral. Nos últimos dias, doutor Henrique, tivemos uma cidade, no caso de Fortaleza, por exemplo, mais esvaziada, com aulas suspensas e muitas atividades econômicas também paradas. Esse mesmo cenário se encontra também no interior do Ceará. Esse contexto é o mais adequado para se evitar maior velocidade na propagação do coronavírus? Sim, Luzenon, essa é a medida mais adequada nesse momento, diante a estratégia que está sendo tratada para o combate a essa pandemia. Esvaziar os locais de aglomeração, diminuir o convívio social das pessoas para evitar que esse vírus se alastre de maneira rápida, como aconteceu em todo o resto do mundo, é a medida adequada, sim. Essa fase que nós nos encontramos é a fase de mitigar, de diminuir a extensão e o número de pessoas que são infectadas com o coronavírus. De repente, doutor Henrique, ao longo desses últimos dias, recebemos notícias sobre autoridades da área política que tiveram o teste positivo do coronavírus. Quando acontecem esses casos, doutor Henrique, a tendência é que as pessoas levem mais a sério a ideia de que o isolamento é necessário? Olha, Luzenon, eu acredito que não tem relação com levar a sério. A autoridade sanitária brasileira, desde o início, vem levando a sério, vem tomando as medidas dentro do que é possível dos nossos parcos recursos da saúde, enfrentar essa pandemia que tem importância. O que acontece às vezes é que a própria autoridade pública, política, que ela não levou a sério. Um exemplo emblemático é o nosso presidente da República, tendo convivido com pessoa que foi positiva para o coronavírus, desrespeitou uma recomendação médica, ou seja, dando um mau exemplo à população que graças a Deus não prestou muita atenção no que ele estava fazendo. A população essa sim vem se engajando, vem dando resposta, vem tentando conter, cada um com sua missão, o disseminar dessa situação. Espero que, na realidade, o que infelizmente tem acontecido com essas autoridades aqui do nosso estado, façam com que elas comecem a olhar efetivamente para o nosso maior problema. O nosso problema não é só o coronavírus, é o sistema de saúde e a dificuldade desse sistema de saúde de responder a situações como essa. Quando as pessoas que cercam quem teve o teste positivo para o coronavírus, todas precisam fazer o exame para saber se tem ou não a doença? Ou nem sempre, doutor Henrique, quem está perto de quem apresenta os sintomas do Covid-19 não significa necessariamente que irá contrair o vírus? Bem, meus irmãos, essa pergunta é interessante. Primeira coisa, para a gente entender o que é contato próprio. Segundo os infectologistas que estão capitaneando o enfrentamento dessa pandemia, entende-se como contato próprio está a 2 metros de um paciente com suspeita do Covid-19 dentro da mesma sala ou área de atendimento ou aeronaves ou outros tipos de transporte por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. Em segundo lugar, cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou ainda nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso de EPI recomendado. Então é muito importante essa definição para a população entender o que é está próximo de uma pessoa contaminada. Sobre fazer o exame, a estratégia da autoridade sanitária, devido não temos recursos suficientes para testar todo mundo com uma leve suspeita, em você estando em contato com uma pessoa que foi comprovadamente colocada à exposição do coronavírus, você deve entrar em quarentena. Quarentena que hoje ainda é recomendada de 14 dias. Ficar dentro de casa, se abastecer dentro de casa e não sair, porque você é um veículo transmissor. Não há necessidade de você ter a doença para transmiti-la. Ela, inclusive, tem um período de incubação antes do indivíduo fazer algum sintoma. Doutor Henrique, qual o momento para quem sente algum sintoma de gripe e desconfia que esteja com coronavírus deve realizar exames? Zenon, a decisão de quando fazer o exame é uma decisão que é
dentro da estratégia colocada atualmente pelo Ministério da Saúde e autoridades locais, do médico. O médico define quando o indivíduo tem o sintoma específico do coronavírus e faz a dosagem para a definição do diagnóstico. Isso aqui é a estratégia que foi desenhada e, repito, como já falei, devido aos recursos que nós não temos insuficiência para sair testando todo mundo, que talvez fosse uma estratégia, alguns outros países assim o fizeram. Só que não íamos conseguir promover ou ofertar a algumas pessoas que teriam a necessidade de fazer esse exame, se assim o fizéssemos. Então, é preciso um médico ver se você entrou nos critérios para pedir o exame para o Covid-19 e assim fazê-lo. Qual o conselho, doutor Henrique, as recomendações que o senhor, como professor universitário e médico, deixa para os nossos ouvintes e internautas? Zenon e amigos, o conselho que pode se dar nesse momento é fazer o que a população vem fazendo, obedecendo às instruções e às orientações das autoridades sanitárias, locais e federais, enfrentando com seriedade, mas sem alarde, sem pânico, essa pandemia, porque ela tem seriedade sim, ela tem seriedade principalmente porque nós temos um sistema de saúde, repito, à beira do colapso. Então, precisamos enfrentar nesse momento que é de contenção, de conter esse desenvolvimento, exatamente para o nosso sistema não ser sobrecarregado e pessoas padecerem por falta de assistência. Agora, seguir as orientações, permanecer em casa, evitar aglomerações, hidratar-se bem e aguardar outras orientações. Não é momento de politizar um enfrentamento desse tamanho. É momento sim de seguir discordando, são outros os cenários que você pode fazer para discordar, inclusive as estratégias colocadas, mas seguir sim as orientações de quem está comandando esse processo que está na sua frente, vendo todos os recursos que dispomos no sistema, está vendo na sua frente toda uma estratégia futura de eventuais complicações, está vendo na sua frente todo o número efetivo de como está evoluindo essa doença. Aproveito para deixar em aberto aí os canais do Alerta Geral, para qualquer dúvida que a população tenha, se dirige a gente aqui para que possamos sanar qualquer dúvida que se tenha. Um grande abraço a todos. A você, Henrique César, o nosso muito obrigado. O espaço está sempre aberto, tanto para os seus comentários às terças e quintas-feiras, quanto também para essas informações, para essas explicações, para esses esclarecimentos tão úteis para os nossos ouvintes e internautas nesse momento que o Brasil, que o Ceará enfrenta o drama para o combate ao coronavírus. A você, doutor Henrique, o nosso muito obrigado e um bom dia.